Você discute com seu parceiro em uma frequência maior do que você gostaria? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar uma nova linguagem que pode te ajudar com isso. O meu nome é Gustavo Castilho e essa é a série Ferramentas Não Regras da CNV. Eu quero iniciar esse vídeo com um exercício. É um exercício onde eu te convido a diferenciar se essas frases... Eu vou te apresentar duas frases e eu quero que você diferencie se essas frases elas são uma observação pura, ou seja, sem avaliação, sem julgamento, ou se é uma frase que tem avaliação, que tem julgamento. Então vamos lá. Frase número 1. Ele está com raiva de mim sem nenhum motivo. O que você acha? Essa é uma frase com uma... É uma frase de uma observação pura? Ou é uma frase que tem julgamento, que tem análise, que tem avaliação? Agora, a segunda frase. A segunda frase é o seguinte. Eu vi suas roupas sujas no chão. E essa frase? Tem julgamento aí? Ou é uma observação pura? Fica comigo nesse vídeo, que no final eu vou comentar sobre essas duas frases. Qual que é que tem observação pura e qual que é aquela que tem julgamento, uma linguagem com avaliações. Bom, e se eu disser que na década de 60, um americano chamado Marshall Rosenberg criou essa nova linguagem? Essa linguagem ela é livre de ataques, de críticas e de julgamentos. É isso mesmo que você ouviu. Livre de julgamentos. Julgamentos com relação aos outros e julgamento com relação a nós mesmos. Mas que tipo de julgamento? Julgamento do tipo, você é estúpido. Ou então, como eu sou burro, eu errei isso de novo. Ou então, você é egoísta. Esse tipo de julgamento que eu me refiro. O Marshall dizia que julgamento é uma linguagem, uma comunicação alienante da vida, que afasta a vida que há em nós. E é uma linguagem que promove a violência. Então, essa linguagem ela vem em contraponto, como uma nova perspectiva a essa linguagem que estamos acostumados, que tem julgamentos envolvidos. Eu quero te apresentar algumas características dessa nova linguagem. Ela foca no que você deseja e não está obtendo. Foca também em como pedir com clareza aquilo que você deseja. Em como pedir aquilo que vai enriquecer a sua vida. E o núcleo dela são necessidades. O núcleo dessa linguagem é necessidades. Necessidades atendidas. Então, um dos focos dessa linguagem é o atendimento dessas necessidades. E o que são essas necessidades, Gustavo? Necessidades, por exemplo, de autenticidade, que é uma muito forte para mim. Necessidade de autonomia, de contribuição, de reconhecimento. Então, para ficar um pouco mais prático, a necessidade de reconhecimento minha é atendida quando alguém me diz de algo que eu fiz. Por exemplo, obrigado por ter lembrado de mim e ter trazido comida para mim. Então, se alguém chega e fala isso para mim, a minha necessidade de reconhecimento é atendida. Quando eu tô aqui fazendo um vídeo com conteúdo para você, eu tô atendendo a minha necessidade de contribuição. Eu estou contribuindo com talvez uma linguagem mais harmônica, mais compassiva, que você vai obter, que você vai começar a aprender para se comunicar com as pessoas, especialmente com o seu parceiro. Então, essas são características dessa nova linguagem. Então, novamente, você vai aprender a pedir o que você deseja com clareza. Você vai aprender a perceber o que você deseja e não está obtendo. E como que você vai pedir aquilo que enriquece a sua vida. Isso tudo a gente faz focando nas necessidades que a gente quer que sejam atendidas. Tá, e como que funciona isso então, Gustavo?
O Marshall Rosenberg, criador dessa linguagem, chamada comunicação não violenta, ele falava assim: tudo o que nós, seres humanos, fazemos é para atender uma necessidade. Então, tudo que a gente faz e fala é para atender uma necessidade. Então, nessa nova linguagem, que é a CNV, comunicação não violenta, ao invés da gente julgar a outra pessoa ou julgar nós mesmos, como os exemplos que eu dei agora há pouco, como eu sou burro, como eu sou incompetente, ou como você é egoísta, ao invés de a gente fazer isso, tem alguns passos. E a parte central destes passos é identificar as necessidades chamando por atenção. E depois que eu tenho a necessidade identificada, eu vou buscar estratégias para atender essas necessidades. E aí, estratégias e necessidades, elas são facilmente confundidas. Como, por exemplo, descanso é uma necessidade. E necessidade humana universal. Todo ser humano tem. Então, descanso é a necessidade. Descansar é a estratégia para atender essa necessidade de descanso. Dormir é outra estratégia. Relaxar é outra estratégia. Então, às vezes eu falo assim: eu tenho a necessidade de dormir. Neste caso, eu estou colocando a estratégia no lugar da necessidade. A necessidade é de descanso. O que mais? E como que então você pode me perguntar assim: Gustavo, como é que eu vou saber quais são essas necessidades? Eu não conheço essa linguagem. Eu não sei como identificar isso. E aí o Marshall dizia que são então necessidades humanas universais, independente se você tem bastante dinheiro, pouco dinheiro, qual a cor da sua pele, qual o seu gênero, são necessidades humanas universais. Basta ser um ser humano para ter essas necessidades. E eu coloquei lá no meu site uma lista gratuita. Você pode ir lá e fazer o download dela para você começar a se familiarizar com estas palavras. Que eu, quando comecei a praticar a CNV, eu conhecia as palavras que são as necessidades. No entanto, eu não fazia a relação de que aquelas palavras, elas eram necessidades minhas. Necessidades que muitas das vezes elas não eram atendidas e aquilo provocava um sentimento em mim, um incômodo, um desconforto, uma irritação, e eu não sabia o porquê. Hoje, quando eu tenho um incômodo, uma irritação, eu rapidamente já consigo identificar qual a necessidade que não está sendo atendida, e aí eu busco por estratégias para atender aquela necessidade. Então, por exemplo, a minha necessidade de reconhecer, consideração. Necessidade de consideração é uma necessidade muito forte para mim. Como que eu faço para atender a minha necessidade de consideração? Quando alguém chega para mim e me considera num plano dela. Quando a minha namorada, por exemplo, chega e fala assim: o que você quer fazer esse final de semana? Ao invés dela fazer todos os planos e impor a decisão dela para cima de mim. Então, quando ela vem e verifica comigo, ela checa comigo. Então, a ferramenta número 1, o nome da série é Ferramentas Não Regras. Então, a ferramenta número 1 é checagem. Checar com a outra pessoa, ao invés de sair impondo. Então, quando minha namorada chega pra mim e fala: Gustavo, o que você quer fazer esse final de semana? Ela tá checando comigo. Então, neste caso, essa ação dela atende a minha necessidade de consideração. E o que mais que a gente aprende na comunicação não violenta, nessa nova linguagem? Então a gente aprende a nos expressarmos. A gente aprende a se expressar nessa linguagem nova, que é a linguagem das necessidades. E ao invés de a gente julgar, a gente fala sobre as necessidades que estão sendo atendidas ou não atendidas. E a gente também aprende como que a gente ouve a outra pessoa. Ouvir com empatia, ouvir com presença, também é uma das características da CNV, que é essa nova linguagem que eu estou apresentando para você. Aprendemos também a observar e identificar comportamentos e condições que nos afetam. Então, como eu disse lá no início do vídeo, essa linguagem, ela foca nisso.
Da gente identificar o que está acontecendo e que a gente não está gostando, e a gente então identifica naquela situação, naquele comportamento, o que está ali, o que está nos afetando ali. Qual necessidade ali não está sendo atendida que está causando esse desconforto, essa irritação, essa raiva, essa frustração. E aí, encontrando a necessidade, partimos para a estratégia. E assim, aprendemos a articular claramente o que desejamos. Então, clareza é uma necessidade. É uma necessidade minha muito importante. Talvez seja sua também. Todos nós temos todas as necessidades. Acontece que, dependendo da situação, da fase da nossa vida, temos aquele grupinho de necessidades que é considerado mais importante, mais vivo pra gente naquela fase da nossa vida. Clareza, pra mim, é extremamente importante. Quando eu não tenho clareza numa comunicação verbal, ou então até não verbal, ou escrita, eu me irrito, eu fico irritado, eu fico estressado, eu fico desconectado da pessoa, ou desconectado daquela situação. Então quando eu identifico, opa, minha necessidade de clareza não está sendo atendida, e aí eu já vou partir para procurar uma estratégia para atender essa minha necessidade de clareza. A gente aprende também, com essa nova linguagem, a substituir velhos padrões de defesa, de recuo e de ataque. Então, na CNV, a gente não fala sobre ataque. O Marshall utilizava um animal, eu costumo dizer que é um mascote, para representar a linguagem oposta da linguagem da CNV. E nessa linguagem, esse animal é o chacal. E nessa linguagem, representada pelo chacal, temos ataque, crítica, noções de certo e errado, de bom e de mal. Então, a gente aprende a se livrar desses padrões de ataque, de crítica, de defesa, de recuo, e a gente aprende a substituir esses padrões por uma outra forma de se expressar. Aprendemos também a ouvir as necessidades mais profundas, nossas, de nós mesmos, e também das outras pessoas. Então, a gente, com essa habilidade nova de aprender a ouvir as necessidades, a enxergar as necessidades mais profundas da outra pessoa, isso nos capacita a ter um novo olhar para os relacionamentos. Então, um exemplo disso é o relacionamento que eu tenho com o meu pai. O meu pai, ele gosta de me mandar informações novas, e às vezes ele me liga e fala assim, esse daqui é a melhor forma para você. E aí, antes de ontem, ele me mandou uma mensagem no Telegram escrito assim, leia isto. E aí mandou um link. Ai, aquilo me incomodou, porque parecia era uma ordem, né? Pode parecer simples, mas pra mim me estimulou, assim, me deixou um pouco incomodado. Porque parece que ele tá mandando, leia isso. E aí, como agora eu já consigo identificar que quando ele faz isso, ele está buscando atender a necessidade dele de contribuição, de contribuir com o meu bem-estar, ou como o Marshall dizia, de contribuir com o enriquecimento da minha vida, hoje eu enxergo aquela ação dele, aquela frase dele, como isso, é uma estratégia dele para atender a necessidade dele de contribuição. Aí quando eu enxergo desta forma, aquele incômodo ele se dissolve. Eu acho isso muito interessante, porque quando eu não consigo dissolver aquele incômodo, a minha mente ela fica presa ali naquilo. E aí acaba me atrapalhando de fazer outras coisas. Aí uma vez que eu consigo arrumar uma estratégia para dissolver aquele incômodo, ou seja, eu enxerguei a necessidade por trás daquela ação da pessoa, por trás do comportamento dela, e eu enxergo que aquele comportamento é uma estratégia que aquela pessoa encontrou para atender uma necessidade dela, que nesse caso a necessidade era de contribuição, isso tem me ajudado muito. Tem trazido mais harmonia, mais tranquilidade, mais conexão com as pessoas com quem eu me relaciono. Então, você pode estar se perguntando, o que é a CNV? A CNV, o primeiro passo para mim, antes de eu falar o que na jornada de aprendizagem da CNV, eu considero o primeiro passo mais importante aprender a identificar necessidades. Porque o núcleo, o centro da CNV é as necessidades.
humanas universais que todos nós temos. Então, para mim, o primeiro passo, se você tem interesse em aprender essa nova forma de se comunicar, o primeiro passo é aprender a identificar as necessidades, tanto suas quanto da outra pessoa. Como elas são humanas universais, é uma maravilha, porque é uma quantidade de necessidades e que são tanto suas quanto da outra pessoa. Uma até das técnicas para você identificar a necessidade da outra pessoa é identificar as suas, e aí você utiliza a técnica do palpite. Você palpita para outra pessoa se aquela necessidade dela não está sendo atendida. E aquela necessidade que você está fazendo um palpite é uma necessidade sua. Então você fala, bom, minha necessidade de consideração não está sendo atendida. Será que a dele também é? Então eu vou perguntar. Sua necessidade de consideração não está sendo atendida? E aí temos depois como aprender outras formas mais naturais de perguntar. Ao invés de falar, sua necessidade de consideração não está sendo atendida, tem formas mais naturais para a gente utilizar essa linguagem. Então, voltando, o primeiro passo, identificar necessidades. Lá então, fica o convite aqui para você ir lá no meu site, ulime.com.br, para fazer o download da lista de sentimentos e necessidades que está lá, disponível para você. O Marshall dizia, então falando sobre o que é CNV, o Marshall dizia que é um processo, é uma forma de comunicação. Ele também dizia que era uma linguagem. Eu gosto da definição de linguagem. Tanto é que a minha marca, Ulime, significa linguagem na língua Zulu. Eu gostei bastante desse nome, Ulime, e significa linguagem. Então eu falei, opa, é esse aí que eu vou pegar para divulgar a CNV para as pessoas. Então, quando eu enxergo que a CNV é uma linguagem, eu entendo que é um idioma. É como se você fosse aprender um idioma novo. Um inglês, por exemplo, ou um russo. Vamos falar que é o russo, que aqui, por exemplo, no Brasil, poucas pessoas ao nosso redor falam russo. E os filmes, é difícil encontrarmos um filme russo, uma série russa. Então, imagina se você fosse começar a aprender russo, e aí ao seu redor você não escuta isso. Você tem dificuldade de encontrar alguém com quem você possa praticar. Não seria difícil? Não seria desafiante? Então, esse é um dos desafios da CNV. Como é uma linguagem nova, que é semelhante ao idioma, é difícil você praticá-la no dia a dia, quando pessoas ao seu redor não estão acostumadas a utilizar essa linguagem. Então, eu considero muito importante fazermos parte de uma comunidade que tem o mesmo interesse, tem o mesmo objetivo de praticar a comunicação não violenta e de conseguir inserir ela no dia a dia. Nas comunicações do dia a dia, e especialmente naquelas situações mais difíceis. Como o Marshall costumava dizer, ele falava uma mensagem difícil de ouvir, hard to hear messages, em inglês. Então, quando vem aquela mensagem difícil de ouvir, como por exemplo, você é estúpido, ou você é egoísta, como que eu lido com isso? Então, se eu tenho pessoas que têm um objetivo em comum, que é praticar essa linguagem, colocar ela viva no dia a dia, fica mais fácil. É que nem como eu estava falando do idioma. Imagina você fazer parte de grupos de conversação de inglês, que existe muito, né? Quando eu comecei a praticar meu inglês, eu participava de muitos grupos de conversação. E isso faz com que a gente vá ganhando fluência. Então, a CNV é algo também que tem esta característica da fluência. Com o tempo, a gente vai ganhando fluência nessa linguagem e vai inserindo ela no dia a dia de uma forma que a gente acaba nem percebendo. Eu hoje, tem muitas situações que eu uso a CNV e acabo nem percebendo. Falando nisso, eu lembrei de uma situação que a minha namorada compartilhou comigo outro dia, que ela estava lá no trabalho dela, e aí tinha uma amiga dela que falou assim, opa, olha só, você está utilizando CNV, porque ela contou pra essa amiga dela, que tem aprendido comigo e tal, e aí ela acabou usando com a amiga dela de uma forma sem ela nem perceber. É a amiga dela que percebeu e falou pra ela, você percebeu que você acabou de usar? Então é interessante isso de a gente vai acabando introduzindo esse comportamento novo nosso por causa da CNV no dia a dia de uma forma que a gente acaba nem percebendo e acaba ficando natural. E outra coisa também é que quem está ao seu redor começa a perceber que você está utilizando uma linguagem diferente. E aí começa a aprender com você. A minha namorada, ela aprende bastante comigo só de ver eu fazendo. Eu compartilho com ela também algumas partes da teoria, coisas novas que eu aprendo, que eu considero a CNV
um conhecimento para a vida. Então não tem assim um curso que você faz e fala, opa, agora eu já sei tudo de CNV. Que nem você faz um curso de engenharia, você sai com o diploma, sou engenheiro, que nem eu sou engenheiro. A CNV é diferente. A CNV é um... Por isso que eu gosto de se comparar com o idioma. O inglês, por exemplo. Quantos anos faz que eu falo inglês? O próprio português. Eu, desde que nasci, falo português e quase todo dia eu aprendo alguma coisa nova do português. Uma palavra nova, uma forma diferente de se expressar. Então, a CNV é assim também. É aprendizado o tempo todo. Pro resto da vida. Eu estava conversando outro dia com uma moça da Suíça e ela conheceu o Marshall, ela aprendeu com ele. Eu estava conversando com ela pelo Zoom e ela estava me contando de uma situação que era tarde, do período da tarde. Ela falou, hoje de manhã eu estava percebendo, e é uma coisa que ela aprendeu nova da CNV. Ou seja, anos que ela já pratica e ela aprendeu naquele momento. E aí eu compartilhei com ela que ouvir aquilo dava mais esperança pra mim. Porque ver uma pessoa que pratica CNV há tanto tempo e ainda aprende a utilizar a CNV no dia a dia, ou seja, ela não aprendeu tudo ainda. Foi muito legal de ver aquilo. E aí eu não deixei de compartilhar com ela também. Porque a minha necessidade de autonomia é muito importante. Autonomia não. Autenticidade é muito importante pra mim. Então, por isso eu quis compartilhar isso com ela. E eu quis compartilhar com você aqui também agora. Bom, então, a CNV é composta de 4 componentes. E quais são esses 4 componentes? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, a observação, que foi o exercício que eu passei lá no comecinho do vídeo pra você, e daqui a pouco eu vou comentar aquelas 2 frases, é uma observação pura. Por que uma observação pura? É sem julgamento, sem avaliação e sem opinião. Tem um filósofo indiano que diz que fazer uma observação pura é uma das formas mais elevadas da inteligência humana. Porque a nossa sociedade está acostumada a se comunicar de uma forma colocando opinião, avaliação, julgamento em cima daquela frase, daquela comunicação. Então fazer uma observação pura é desafiante. Segundo componente, sentimentos. Então a gente observa o que aconteceu e vem um sentimento. Do sentimento a gente passa para as necessidades, que é o que eu tenho falado até agora, é o núcleo, lá o pontinho dessa linguagem. Então o centro dessa linguagem, necessidades. E depois dos necessidades a gente passa para os pedidos, que é o quarto e último componente. E nos pedidos a gente tem o pedido de conexão, que a gente se conecta com a outra pessoa, e tem o pedido de ação, que é o pedido que a gente faz para a pessoa agir ou falar de uma forma que vai enriquecer a nossa vida ou vai contribuir para atender uma necessidade nossa. Quando eu comecei a praticar e a estudar a CNV, eu achava que a CNV se resumia a esses 4 componentes e só. Depois eu andei percebendo que não é isso, é um pouco além. E eu percebo também que nos cursos que eu participo e que eu ministro, que muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas acham isso, que a CNV é somente os 4 componentes. A pessoa chega e fala assim, eu conheço CNV. Aí a gente pergunta, mas o que você conhece? Eu conheço, é observação, sentimento, necessidade e pedido. Na verdade, é um pouco além disso. E aí eu gosto de dizer que a CNV também ela provoca uma mudança de consciência. A mudança da forma como a gente enxerga as coisas, enxerga as situações, enxerga o comportamento das pessoas. Eu criei 2 mnemônicos para poder servir de recurso didático para a gente poder compreender melhor essa diferença. Então, o primeiro mnemônico é o RIP. Quando a gente faz, então, é a escolha RIP e a escolha ACOM. Escolha RIP, eu escolho reagindo inconscientemente de acordo com a minha programação. E aí, depois que eu aprendo a CNV, eu posso fazer uma escolha ACOM, agir conscientemente de acordo com as minhas necessidades. E aí esses 2 mnemônicos me ajudam na hora de eu, numa situação que acontece, eu falo, opa, peraí, eu tô fazendo escolha RIP aqui. Eu não quero mais fazer a escolha RIP, eu quero fazer uma escolha ACOM. Eu quero agir de acordo com as necessidades, as minhas e da outra pessoa. Isso tem sido útil, tem me ajudado. Bom, eu quero compartilhar com você aqui
Esse aqui é o livro principal da CNV. O Marshall escreveu vários livros, mas nesse livro aqui é onde tem a base da CNV. E aí ele fala assim, sobre a essência da CNV, com relação a esses 4 passos. Aqui na página 27 ele fala, então essas são palavras do Marshall. A essência da CNV está em nossa consciência dos 4 componentes, não nas palavras que efetivamente são trocadas. Eu gosto bastante dessa frase dele, porque quando a gente começa a aprender a CNV, a gente tem na consciência esses 4 componentes, e aí quando na hora a gente vai se comunicar, como não tem muita fluência, porque ainda estamos no início, às vezes a gente quer se comunicar utilizando os 4 componentes nas nossas palavras. E às vezes isso acaba ficando meio robotizado, meio mecânico, e o resultado que a gente obtém acaba sendo diferente daquele que a gente gostaria. Às vezes a pessoa que ouve, ela pode ficar incomodada e falar, que linguagem é essa estranha que você está usando? Ou então achar que você está tentando manipular ela. Então eu chamo esse como um ponto de atenção para você que deseja iniciar o aprendizado dessa linguagem. E aí, aqui na página 26, o Marshall fala sobre o processo da CNV que envolve esses 4 componentes. Então, ele fala assim, as ações que estamos observando e que afetam o nosso bem-estar. Então, esse é o primeiro componente, a observação. Então, as ações que a gente observa. 2. Como nos sentimos em relação ao que estamos observando. Então, esse é o componente número 2, os sentimentos. 3. As necessidades, valores, desejos, etc., que estão gerando nossos sentimentos. Então esse é o núcleo da CNV, as necessidades. E 4, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. Então esse é o 4º componente, os pedidos. Então esse seria assim o básico da CNV. Eu trabalho com uma americana chamada Mare Alight. Ela é uma instrutora certificada em comunicação não violenta pelo Centro de Comunicação Não Violenta criado pelo Marshall Rosenberg lá nos Estados Unidos. E eu venho tendo encontros no Zoom com ela. Eu tenho mais de 1000 horas de treinamento com ela. E nesses treinamentos que a gente fornece juntos, então eu tenho treinamentos que ela deu e treinamentos que eu dei junto com ela. Nesses treinamentos eu quero trazer aqui para você 2 depoimentos que a gente recebeu recentemente dos participantes, que são americanos. O primeiro que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Teve uma mulher que participou do nosso curso e no 3º encontro ela trouxe esse depoimento pra gente. Ela falando assim que ela tinha começado a praticar a CNV com o marido dela e aí o marido dela falou a seguinte frase pra ela: essa é a primeira vez que eu sinto que você me ouviu. Então eles tinham acho que 30 anos de casados. E depois, então, que essa mulher começou a utilizar a CNV na vida dela, nas comunicações que ela trocava com o marido dela, ela ouviu essa frase dele, de que tinha sido a primeira vez que ele tinha sentido que ela tinha ouvido ele. Eu achei isso sensacional. Assim, a poder que essa linguagem tem em criar mais harmonia, menos violência no mundo. Assim, imensurável. Eu considero imensurável. O segundo exemplo que eu quero trazer para você, que é um segundo então depoimento dos participantes do nosso curso, é uma mulher que quando ela iniciou o curso, ela falava que ela brigava com o marido dela várias vezes ao dia. E aí depois de um tempo participando das nossas reuniões, dos nossos encontros para a prática da CNV, hoje ela diz que ela tem 1 ou no máximo 2 brigas por mês com o marido dela. Então, olha só, ela passou de várias brigas no dia para 1 ou 2 brigas no mês com o marido dela. Eu acho isso sensacional. É forte, sabe? Eu acho forte. Eu quero compartilhar aqui com você 2 histórias que a Mare, que é a americana com quem eu trabalho, compartilhou já comigo, de situações que ela presenciou resultados ao utilizar a CNV. Então, a Mare, ela trabalhou fazendo um trabalho voluntário numa prisão dos Estados Unidos, e essa história aqui é que ela teve com um detento.
Então, ela participava de um programa desta prisão, e esse programa era ensinar comunicação não violenta para os detentos. Então, esse detento específico, ele teve algumas aulas com a Mer, e depois ele teve um encontro específico falando dessa situação com ela, e aí ela passou algumas orientações de como utilizar, como ele poderia utilizar a CNV para conversar com a mulher dele, que não estava presa junto com ele. E aí, após ele aprender a colocar a CNV em prática, aplicar a CNV, ele teve uma conversa com a mulher dele, e aí essa conversa foi uma conversa diferente, utilizando o que ele tinha aprendido com a Mer, utilizando as técnicas da CNV, a forma de se comunicar da CNV. O resultado foi que, finalmente, a mulher dele aceitou a levar as crianças para visitá-lo. Porque ele já tinha pedido para ela várias vezes levar as crianças para visitar ele, os filhos deles, né? Que ele tava com saudade e tal, mas ela nunca aceitava. E aí dessa vez, depois de ter aprendido a utilizar a CNV, ela aceitou levar as crianças. Então, olha só o poder que essa linguagem tem. E o segundo exemplo é um exemplo que a Mer me contou, que era uma mãe e uma filha que elas não se falavam. E então, uma delas, não sei se foi a mãe ou se foi a filha, entrou em contato com a Mer, falando que gostaria de aprender essa nova forma de se comunicar, para ela poder se comunicar com, vamos falar que foi a filha, para se comunicar com a mãe. E aí, a Mer teve algum tempo de treinamento ali da CNV com essa moça. E aí as duas conseguiram se reconciliar e voltaram a se falar. Então esses são dois casos que aconteceram, casos reais que aconteceram, que a Mer trouxe pra mim e eu quis trazer aqui pra você hoje. Bom, então voltando lá naquele exercício de observação que eu trouxe pra você no início do vídeo, então vou falar as duas frases. A primeira frase: ele está com raiva de mim sem nenhum motivo. E essa frase, o que você achou? É uma observação pura ou é uma avaliação? Bom, essa é uma frase que é uma avaliação. Tem um julgamento aí. Tem uma avaliação. Por quê? Porque quando eu falo ele está com raiva, é algo que eu estou avaliando. Eu não sei se ele está com raiva. É algo que eu estou achando. Não tem como eu mensurar se a pessoa está ou não está com raiva. E aí, sem nenhum motivo. Como que eu posso dizer o que é um motivo? Então, aí tem uma avaliação. Então, tem uma opinião minha aqui dentro. Uma outra pessoa poderia ver isso de uma forma diferente. Então, é assim que a gente verifica se tem avaliação, se tem julgamento. É algo subjetivo? É algo que outra pessoa pode pensar diferente? Então tem avaliação aí, tem opinião. E a segunda frase é: eu vi suas roupas sujas no chão. Então, nessa frase, é uma frase com uma observação pura. É um fato. Então, as roupas estavam no chão e eu estou narrando. Eu vi as suas roupas sujas no chão. Aí não tem avaliação, não tem julgamento. Então, esse seria o primeiro componente da CNV, a observação. E ela serve para que a gente consiga situar no tempo e no espaço para a pessoa saber do que se trata o que eu quero comunicar, o que eu quero expressar para ela. E aí eu utilizo uma observação pura, sem julgamento, avaliação ou opinião. Então, pelo vídeo de hoje é isso. E aí, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí esse vídeo chega para mais pessoas. Caso você tenha lembrado de alguma pessoa que você gosta ou que você conheça, e aí ao assistir o vídeo você lembrou dessa pessoa e pensou, acho que esse vídeo pode ser útil para ela, acho que essa pessoa pode se beneficiar desse vídeo, manda esse vídeo para ela. Talvez ela também extraia algum aprendizado daqui. Bom, se você estiver me assistindo no Instagram, segue o meu perfil. E se estiver me vendo no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrição e tem um sininho que, se você ativar ele, das próximas vezes que eu postar um conteúdo semelhante como esse, você vai ser notificado. Bom, então é isso por agora e até a próxima. Tchau, tchau.